Nós vamos então retomar o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz e Chico fazendo aqui os trabalhos, né, de trazer para nós esse material. Capítulo 25, em torno da fixação mental. Fazendo uma recapitulação do que nós vimos anteriormente, nós tivemos aqui no capítulo 24, luta expiatória, conhecendo um pouco da história de Américo, aquele jovem ali por volta dos 30 anos, que sofria convulsões, sofria aquelas crises de histeria, pelo simples fato de ter a proximidade dos companheiros espirituais do passado, companhias essas inferiores, né, que trazem para ele tanta perturbação. Não temos aqui nesse caso a mediunidade, né, no que diz respeito ao intercâmbio, mas o que destaca aqui para nós, Aulus, é falando sobre a sensibilidade da mente, a sensibilidade do pensamento, que seria o início de um processo de desenvolvimento mediúnico, né? Então, nesse momento, o caso que é apresentado é exclusivamente mental. Inclusive, ele era tratado disso desde criança, que nós vimos. Passado, então, esse atendimento na casa espírita, André Luiz, então, acompanhou Américo até a sua residência e lá encontrou a mãe, um espírito devotado à família, a irmã Laura, um espírito também bastante equilibrado, já mostrando valores espirituais mais desenvolvidos, e também depois encontrando junto com Américo outros 4 irmãos, todos eles vivendo momentos de desequilíbrio devido ao passado que eles tiveram, todos eles envolvidos com o pai, né, que ele era o responsável por organizar aquele grupo de criminosos no passado, e hoje no presente todos eles voltaram como filho para ajudar no seu reequilíbrio. Chegando em casa, então, Américo adormeceu em desdobramento, apresentando um estado de perturbação, se aproximou do pai, que era já um senhor paralítico, né, que vivia ali a idade avançada, muitas limitações, muitas dificuldades, e aí então o pai sentia a presença desse espírito e pedia amparo para que fossem afastados. Eis então que a filha em desdobramento, Laura, aparece e afasta o irmão do pai, trazendo ali, né, uma tranquilidade tanto para um como para outro. Então, essa história que nós acompanhamos, como nós vimos, né, nós não tivemos mais informações sobre essa família, apenas ali acompanhando esse processo. E aqui depois no final, talvez o grande aprendizado que nós tivemos, bom dia Chaconete, foi falando sobre o ambiente doméstico, né, onde todos nós, na verdade o ambiente de grupo, seja doméstico, seja de trabalho, onde todos nós então compartilhamos os nossos pensamentos, compartilhamos as mesmas vibrações, isso durante o dia e isso durante a noite. Nós vimos então famílias que se juntam em desdobramento, dando continuidade ali nos seus conflitos ou no seu ambiente harmônico. Nós já vimos também grupos de trabalhadores, por exemplo, de uma casa espírita, que durante a noite, né, do descanso físico, em emancipação, todos se juntam para darem continuidade ali aos trabalhos, né, profissionais também que se juntam num propósito positivo ou num propósito negativo. Então, é colocado para nós aqui a mensagem, né, tão interessante para nós, que ela diz assim, só para a gente reforçar esse ponto. Diz assim, então: os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, através de incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam, e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia.
é imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. O intercâmbio de alma para alma, entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar e nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Então isso aqui talvez seja o parágrafo mais relevante para nós desse ensinamento desse capítulo. Próximo item aqui para nós, então, capítulo número 25, em torno da fixação mental. Aqui no final, André Luiz fecha, aulos a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Então, terminada aquela visita, feitas aquelas observações, seguiram então para as atividades ali que eles tinham programado. Em torno da fixação mental. No caminho de volta procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação, no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez anotara o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com um amigo, mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma desde a manifestação do estrangulador de Toscana, falou preocupado. Então aqui a gente lembra que esse estrangulador de Toscana foram 2 capítulos, foi de 2 capítulos anteriores, Então falava sobre aquela senhora que sentia aquele enforcamento e ela falava naquela linguagem, naquele idioma já morto, e era um espírito que durante muito tempo se mantinha vinculado a ela pelo fato de uma relação afetiva que eles tinham. Ele assassinou então os próprios pais a benefício dela, e ela então não correspondendo, esse espírito se tornou um perseguidor, e ela sofria a influência, tendo ali manifestações de xenoglossia, que o espírito falava numa linguagem que ela não compreendia, e ela vivia então atormentada com essa situação. E ela, claro, acabou desencarnando por estrangulamento naquela época. Então isso lá para o século XVII, se eu não me engano, 17 ou 18, se eu não me engano. Então diz aqui para nós: sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Pergunta de extrema relevância feita por Hilário, porque quando ele fala do espírito manter-se condicionado numa determinada faixa de pensamento ou de sentimentos, isso mostra que quanto maior a intensidade dessa fixação, maior o tempo que ele sofre as experiências do momento em que brotaram essas sensações ou pensamentos. Isso significa que, se o espírito, durante uma encarnação, mantém gravado na sua consciência experiências de cunho negativo, ele pode levar para existências anteriores essas mesmas impressões sem que necessariamente ele se lembre dos fatos. Então eu sempre comento isso com vocês, que os fatos para nós acabam sendo irrelevantes, porque são apenas ali registros de situações que nós vivemos. O mais marcante de tudo isso, o mais impactante, acabam sendo exatamente as impressões que o espírito guarda daquelas experiências. Se ele é feliz, se ele é infeliz, se ele sofreu, se ele não sofreu, se ele traz ali um sentimento de uma determinada qualidade que acaba refletindo sobre a sua experiência atual. E isso nós temos diversas psicopatologias que nada mais são do que resultado dessas fixações do passado. Então, ansiedades, depressões, agressividades, medo, culpa, tudo isso brota no passado. E o espírito, quando ele não é capaz não apenas de perdoar,
mas também de se auto-perdoar, ele acaba trazendo consigo esses registros que o acompanham durante muito tempo. E aí então nós vimos nesses casos anteriores, como por exemplo aqui o próprio caso de Américo no capítulo anterior, em que no passado ele acabou vivendo aquela delinquência, cometendo aqueles crimes e tudo mais, no presente ele trouxe exatamente porque a sua consciência imprimiu no seu perispírito, fazendo com que essas deficiências se somatizassem no seu corpo físico. Então ele vivia aquela incapacidade por causa da histeria, por causa das convulsões e tudo mais, porque ele registrava essas impressões. E nós vimos também outros casos de pessoas que eram atendidas, que foram atendidas nessa instituição, que tinham sempre relação com o passado. Algumas relações mais impactantes, mais dolorosas, outras mais superficiais. E no nosso caso, né, que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, vivemos aqui as nossas experiências, nós temos não necessariamente experiências tão marcantes, experiências tão dolorosas, mas é inevitável lembrarmos que todos nós trazemos essas marcas do passado. Aliás, como é dito, né, naquele ditado popular, nós somos o passado em forma de presente, trazendo ali as consequências pela lei de ação e reação e trazendo também as marcas desse passado. Marcas que vão se tornando cada vez mais impactantes, mais contundentes, de acordo com aquilo que o espírito viveu, porque o fato não é o espírito ter vivido uma experiência, o fato é a forma como ele lidou com essa experiência. Porque nós poderíamos ter cometido crimes no passado. Todos nós passamos por essa situação, pela fase evolutiva em que nós estávamos, pela agressividade e provocações do mundo que nós vivemos. Isso é absolutamente natural. O problema é de que o que nós fizemos após aquelas experiências. Nós conseguimos resolver essas questões? Nós conseguimos nos ajustar com os nossos companheiros, né, com os nossos parceiros de experiências do passado? Os nossos sentimentos e a nossa consciência foram alinhados com as leis divinas? Então não importa aquilo que nós fizemos, o que importa foi como nós resolvemos. Porque, como diz também aquele ditado, né, não importa quantas vezes nós caímos, o que importa é quantas vezes nós levantamos. Então esse levantamento significa exatamente esse reajustamento perante as leis divinas. Então por isso essa pergunta de Hilário é extremamente relevante, e mais relevante certamente serão as orientações aqui, os esclarecimentos trazidos por Aulus. Então mais uma vez ele pergunta aqui no final: como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança, que foi o caso de Toscana que nós vimos lá. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? Essa mesma questão apresentada aqui, lembrada por Hilário, nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, lá no livro Céu e Inferno, Kardec falando de espíritos que traziam, né, do passado, situações de fixação mental em que eles simplesmente não se desenvolveram, que foi o mesmo caso que nós vimos também no Dramas da Obsessão, lá de Dona Ivone, daquele grupo de espíritos judeus que durante séculos viveram aquela perseguição. Como é que eles podem não mudar esse sentimento? Como é que eles podem não ter evoluído nada? O que faz com que eles se prendam tanto nessas impressões? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Então essa lei, nós já estudamos, né, lei de causa e efeito, sempre muito presente na vida de todos, né? Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação na vida mental do tempo. Bom dia, Ajuda. Bom dia, Rô. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo,
batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Então já começamos aqui. Essa batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo é a batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes. Então nós já temos ali aquele padrão. Para qualquer experiência que nós vamos vivenciar, o amor deve ser ali o ponto principal, deve ser ali o recurso maior que nós usamos para superar, para vivenciar essas experiências. A mente é o soldado em luta. Ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzido às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Então essa elevação se dá pela conquista que o espírito alcança. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria e da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda a espécie, para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Aqui trouxe para nós 2 pontos importantes. Primeiro, essa conexão, essa jornada vertical e essa jornada horizontal. Essas 2 expressões, elas são bastante importantes e trazem para nós uma ilustração bastante clara daquilo que cada espírito vivencia. Essa jornada vertical significa que o espírito sempre sobe. Para cada conquista que ele alcança, ele vai se elevando na escala evolutiva. Lembrando que o espírito não retroage. Então o espírito, quando ele alcança um determinado nível, por mais primitivo que seja, nós lembramos que nós saímos das esferas mais primitivas, das faixas mais animalescas, já que nós somos uma evolução dos reinos inferiores. Não apenas biologicamente, mas também espiritualmente. Então, saindo dessa escala inferior e avançando para essa faixa em que nós vivemos aqui como seres humanos, já é um progresso, mesmo que nós sejamos aqueles indivíduos mais primitivos. Qualquer evolução que nós vamos alcançando é uma conquista que ela é irrevogável. Não há como nós perdermos aquilo que foi conquistado. Eu posso permanecer estacionado. É aí que entra então essa jornada horizontal. Eu posso ficar transitando de um lado para outro, mas eu jamais caio naquilo que eu conquistei. E cada vez que eu avanço, eu vou subindo. É como se fosse o espírito subindo num grande edifício. O indivíduo subindo num grande edifício, ele pode passar do térreo para o primeiro andar. Nesse primeiro andar, ele pode ficar vagueando em diversos apartamentos, em diversas salas, o tempo que ele quiser. A partir do momento em que ele ascende para o segundo andar, ele vai também permanecer transitando entre as salas. Mas a gente percebe que no momento em que ele avança nesse andar, ele já não tem mais por que voltar ao anterior. Em termos de evolução, ele pode viver experiências dolorosas num cenário doloroso, ele pode, por exemplo, retornar àquela esfera anterior, mas para cumprir um trabalho de condição superior que ele apresente, como no caso, por exemplo, de uma pequena missão. Ele volta para reencontrar com os algozes do passado, como foi o caso que nós vimos aqui no capítulo anterior, em que o senhor Júlio, aquele idoso paraplégico, tinha aqueles 5 filhos criminosos, que voltaram então como espíritos envolvidos no álcool, envolvidos nas viciações noturnas, trazendo ali aquelas marcas da histeria, como nós vimos ali, mas ele, pelo modo como ele apresentava, mostrando ali que, apesar das dificuldades que ele enfrentava, ele aprendeu a viver com dignidade e assumiu esse compromisso de cuidar da família para reorientar esses espíritos que vieram como seus filhos. Então ele se encontra num ambiente com os mesmos espíritos, mas o seu estado de espírito é diferenciado. Já não é mais o mesmo, porque ele apresenta uma evolução. Então, verticalmente,
é sempre a ascensão, o espírito jamais cai. Horizontalmente, ele fica transitando nas diversas experiências daquela mesma faixa vibratória até que ele consiga alcançar um estado superior. Eis então aí a importância de nós vermos. Por isso ele coloca, se ele, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzido às aferições da morte, ou seja, assim que ele passa para o mundo espiritual, e aí então vem aquele balanço da sua existência anterior, sobe verticalmente para a vanguarda, ou seja, ele progride na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Então a conquista dele vai ser essa elevação de nível. Ele vai vivendo experiências diferentes, com grupos diferentes, muitas vezes até em mundos diferentes, por aquilo que ele mereceu. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria e da rebeldia, ou seja, o espírito não se municia de atenção, de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de valores, para poder ali vivenciar as experiências de provas e expiações que lhe cabem. Ou mesmo por rebeldia, e essa rebeldia inclui também desejos de vingança, inconformação com o passado, ele se torna um espírito rebelde. E aí então ele volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Então esse indeterminado período de tratamento é essa transição que ele vai fazendo naquela mesma faixa vibratória, alternando as experiências, alternando os cenários, alternando os grupos, para que ele possa evoluir. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. André colocou, achei ótimo o seu exemplo do edifício, fica mais fácil para entendermos e exemplificarmos a outros, né? É uma ilustração que ajuda, porque essa ideia da verticalidade e da horizontalidade traz exatamente isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas numa encarnação ele tinha uma vida mais tranquila, e na encarnação seguinte a vida dele é uma miséria, então ele retroagiu. Não. Ele continua sendo o que ele era. Simplesmente modificaram as experiências para fazer com que dentro dele aflorassem valores que se encontravam adormecidos. Mas ele não se transformou num indivíduo pior do que ele era. Talvez numa encarnação ele não tivesse oportunidade de mostrar esse lado negativo, mas ele estava ali. No momento em que ele vivenciou determinada experiência, ele mostrou algo que ninguém compreendia e que ninguém conhecia. Ele era uma pessoa tão boa, de repente, de uma hora para outra, ele descambou. Ele se envolveu com drogas, ele se envolveu com crime, ele se envolveu com álcool, ele fez isso, fez aquilo. Ele sempre foi assim. Só que aquela situação gatilho que o colocou à prova fez com que ele, pelas escolhas que fez, fracassasse. Então ele não se tornou uma pessoa viciada de uma hora para outra. O vício estava numa condição latente e a prova era uma necessidade que ele precisava vivenciar. Então nós vemos assim que ele não vai verticalmente, a tendência é sempre subir. Horizontalmente ele fica então transitando nos quadros relativos às suas necessidades. Assim como certas doenças, são companhias, são cenários, são experiências socioeconômicas, são novas reencarnações que vão surgindo, são várias e várias experiências. Cada espírito tem ali no seu currículo uma necessidade. Então, não apenas são propostas que são apresentadas para que ele possa, então, vivenciar as suas provas, como também situações que ele mesmo cria, que são complicações que ele gera para si mesmo. E essas complicações acabam fazendo com que ele fique atrasado, por isso é colocado para nós aqui. A retaguarda é a faixa atormentada. O que é retaguarda? Retaguarda são aqueles que ficam para trás, não aqueles que retroagem. Mais uma vez, o espírito jamais volta ao estado anterior que ele tinha depois de uma conquista. Einstein, inclusive, bom dia, embaixador. Einstein, inclusive, traz uma
uma frase muito bacana que eu sempre trago para vocês, né? Uma mente que se amplia jamais volta ao seu estado anterior. O espírito, quando ele amplia o seu conhecimento, quando ele amplia o seu valor, os seus valores, ele não volta ao que era antes. Ele não tem como perder aquilo que ele conquistou. Ele pode se rebelar, ele pode se fixar naquela ideia, mas ele sempre vai evoluir. Vamos em frente aqui para a gente compreender um pouquinho mais. Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E aí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e o amor. Ou seja, é aquela história, para você ser missionário, você tem que ter uma missão. Essa missão, inevitavelmente, será sempre uma missão de socorro, uma missão de auxílio, uma missão de amparo, uma missão de resgate. Para que você vai fazer caridade? No caso, só trazendo uma ilustração bem simples. Você vai fazer doação de alimentos para pessoas que têm uma vida abastada. A sua missão é fazer coleta de alimentos perecíveis para poder doar num condomínio de luxo. Para quê? Aquelas pessoas não precisam desse tipo de necessidade, não têm essa necessidade material. Então, portanto, toda missão que você faz, todo trabalho, tem como objetivo auxiliar aqueles que precisam. Então, essas legiões vitoriosas, que são esses espíritos que vão evoluindo, e nós não falamos necessariamente de espíritos de grande quilate. Nós falamos de espíritos comuns, como foi o caso que nós vimos aqui. Vai com Deus, Didima. Beijos, querida. Até amanhã. Então, como nós vimos no capítulo anterior, nós tínhamos ali aquela mãe que acolheu 5 filhos delinquentes, se casando com um espírito que também era um delinquente, e ela assumiu então esse compromisso de auxiliar. E veio junto deles, aliás, 4 filhos delinquentes, desculpem, o 5º filho, que seria a Laura, é esse outro espírito nobre que reencarnou entre eles. Não falamos de uma Joana de Ângeles, não falamos de um Bezerra de Menezes, nós falamos de um espírito que conseguiu conquistar valores o suficiente para ajudar aqueles que precisam, que estão numa condição pior. Então, por isso é colocado que, quanto à ideia da felicidade, um indivíduo nunca pode ser feliz sozinho. Que é, infelizmente, uma ideia que é passada para nós aqui no nosso meio material, com dessa chamada, que infelizmente muitos grupos religiosos acabam alimentando essa ideia da doutrina da prosperidade, que o importante é você adorar a Deus, você seguir Jesus, para que você seja feliz. E aí então você larga a mão de tudo, fica rezando o tempo todo para você alcançar o paraíso. E aí os espíritos dizem, não. O espírito que é feliz, ele só é feliz quando ele compartilha a felicidade com aqueles que ainda não são. Ele jamais olha para frente e diz assim, eu estou chegando no paraíso. Ele sempre vai olhar para trás e pensar, quem eu posso trazer comigo? Então, conforme nós vamos desenvolvendo valores, e desses valores todos nós lembramos que aquele sentimento que é o mais valioso é o amor. E o amor jamais sobrevive sozinho. O amor é um sentimento que ele tem, por princípio, a necessidade de ser compartilhado. E o amor verdadeiro, como Jesus nos ensinou, não é aquele amor que eu compartilho com quem eu amo. É o amor que eu compartilho com quem precisa. E esse amor acaba se revertendo nas mais variadas formas. É o amor material, é o amor afetivo, é o amor da caridade, é o amor do auxílio, é o amor do perdão, da compreensão. Ele vai então se transformando nas suas infinitas facetas. Mas ele sempre vai ser esse amor. Por isso então é colocado por Aulus mais uma vez, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permanecem no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia, funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia e o amor. Então, a missão de amor e renúncia sempre vai trabalhar onde existe a desarmonia e a dor.
missão de amor e renúncia para um lugar que não precisa de sacrifício nenhum, do que adianta? E continua. E o problema da imobilização da alma? Tornou meu colega ávido de saber, né? Porque o ponto principal era exatamente esse, era a fixação mental e a estagnação do espírito. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizemos. Para melhor compreensão do assunto, lembremo-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Ou seja, né, a gente lembra um pouquinho da teoria da relatividade de Einstein, né? Quando a gente sempre lembra, né, que o tempo é relativo. Aí existe aquela imagem, né, uma imagem popular que ilustra bastante isso, né? Você pode, né, o tempo é o mesmo para todos, mas se você está na fila de um banheiro, o tempo que é curto parece que é longo. E quando você está aproveitando a vida, o tempo que é longo parece que é curto, mas o tempo acaba sendo o mesmo. Nesse caso aqui dos espíritos, que é colocado por Aulus, ele vai explicar um pouco mais, a gente vai perceber exatamente isso. Que esse tempo ele se torna relativo diante da felicidade ou diante do sofrimento. Para o espírito que sofre, dá a impressão de que o tempo é eterno, o sofrimento nunca acaba. Ele vai sofrendo, quando ele percebe, o tempo passou e ele nem viu. E o tempo se arrastou, na verdade. Mas ele diz assim para nós: quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da expressão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram, e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor. Com os vencidos, são amargura e lágrimas. Quando nós não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças e encafurnados em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende, nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos e por vezes séculos na repetição de reminiscências desagradáveis das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê, nada mais sente,
além da esfera desvairada de si mesma. Então uma resposta aqui bastante clara, bem ilustrada para nós, trazida por Aulo. Por Aulus, né? É aquilo que Joana de Ângeles costuma chamar de monoideia. É uma expressão que a gente só ouve dentro da doutrina, né? Geralmente, né? Normalmente a gente não ouve isso no nosso dia a dia, mas a monoideia é exatamente isso. É uma ideia única em torno de um mesmo tema. No caso de um espírito equilibrado, ele tem sempre a mente aberta para continuar se desenvolvendo. No caso de um espírito fixo, com um pensamento fixo num passado doloroso, a sua vida é aquela mesma dor. E isso acontece naturalmente aqui no nosso mundo também. Quantas vezes nós temos relações de antipatia em que tudo que a pessoa pensa é naquilo que foi na dor que ela sofreu. Um exemplo bastante simples de monoideia ou de fixação mental, e que não é necessariamente de um espírito inferior, mas um espírito que não conseguiu ainda se libertar daquela dor, foi o trabalho feito pelo Chico quando ele começou então a psicografar aquelas mensagens consoladoras. Quantas e quantas famílias, mães principalmente, né, mas pais, companheiros, filhos, iam até Uberaba em busca de uma notícia porque a vida deles girava em torno daquela dor. Então era um sofrimento, aquele sofrimento que não calava, aquele sofrimento que não diminuía a sua intensidade, e a vida da pessoa simplesmente parava. Ela sofria com depressão, ela sofria de solidão, ela sofria com a saudade, por mais que a família em volta procurasse ajudar e tudo mais, e nós encontramos muito isso no nosso trabalho de atendimento fraterno. Quantas e quantas pessoas chegam até nós pedindo uma ajuda, uma compreensão para uma comunicação, por exemplo, com um ente desencarnado. Eis aí então, esse é o tema da fixação. Agora, nesse caso, é uma fixação que ela tem prazo de validade. Porque a partir do momento em que o espírito retorna ao mundo espiritual, ou mesmo aqui no mundo físico, quando consegue ter um esclarecimento, a pessoa começa ali a fortalecer cada vez mais a sua fé e tudo mais, né? Nós temos então a mudança do espírito. Mas no caso de um espírito que fica preso naquele ódio, desejo de vingança, esse sentimento só vai melhorar quando ele alcançar o seu objetivo, atingindo aquele outro que foi, né, o seu algoz. Embaixador, as dificuldades que a gente vai enfrentando são dificuldades que precisam ser transformadas. Se nós ficamos presos, né, diante de uma situação e nós não resolvemos essa situação, não deixa de ser uma fixação. Que ela pode se transformar de várias formas. Ela pode ser uma acomodação, ela pode ser uma dificuldade que nós temos para lidar, pode ser para nós ali uma resistência ou uma rebeldia para vermos a situação de um modo diferente. Então sempre existem recursos que vão modificar. Nós temos ali uma causa e temos um efeito. Se o efeito, por exemplo, é uma solidão, nós temos que trabalhar a causa. Por que existe a solidão? Quais são as escolhas que nós fizemos para isso? E assim para cada situação que nós vamos encontrando. Então, para outros, né, o trabalho solidário, por exemplo, como lembra Joana de Ângeles, né, quem é solidário jamais será solitário. Ou então o perdão e o auto-perdão para aqueles que trazem ali a culpa ou sofreram a agressão de alguém, uma agressão moral, uma agressão física, seja como for. Então, para a gente poder sair daquele quadro, é necessário que nós mudemos. Como lembra uma passagem do Chico, ele diz assim: se você quer conquistar uma coisa que nunca teve, você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Então precisa exatamente descobrir qual é a causa, buscar todos os recursos para poder sair daquele estado. Porque ninguém pode nos tirar da posição que nós escolhemos. Somos nós que temos que mudar a nossa posição. Bom dia, mami. Continuando para nós, vamos lá. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais.
em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. André Luiz trouxe para nós uma descrição no livro, não lembro se foi No Mundo Maior, qual era o título do livro que nós estudamos, mas ele falava, né, daquele, acho que não foi Os Mensageiros, foi o livro que veio depois do Mensageiros, eu acho que Obreiros da Vida Eterna, talvez, não me lembro, mas foi aquele caso que nós vimos, né? Ele saiu então de nosso lar e ia fazer um trabalho aqui no mundo físico, no mundo material. Eu acho que foi isso então, Flávio, Os Mensageiros. Então, saiu do mundo, saiu de nosso lar e ia numa atividade, né, num grupo espírita aqui no mundo físico. Mas nessa trajetória ele parou num posto de socorro no plano espiritual. E aí então nós lembramos que ele foi visitar então aquele galpão que havia centenas de espíritos no estado de inconsciência. Alguns no estado mais superficial, outros no estado mais profundo. E aí então teve até o caso em que ele se aproximou de uma senhora que se encontrava inconsciente, mas já assim naquele estágio mais superficial, já despertando, campo de paz, né? Então, já despertando, então André Luiz sondou o pensamento dela e ela vivia presa dentro daquela ideia, querendo vingança contra o marido, que a havia traído, alguma coisa do gênero. Então, espíritos que ficavam inconscientes durante muito tempo. Manuel Filomeno de Miranda também fala sobre isso. Bastidores da Obsessão, ou Loucura e Obsessão, não me recordo do livro que ele colocava, mas ele falava de um espírito que ficava ali numa posição fetal. Alfredo Ismalha, né? Exatamente, obrigado, Flávio. Então, Manuel Filomeno, ele falava de um espírito que ficava ali inconsciente numa posição fetal, e aí então ele foi sondar o pensamento daquele espírito, e a sua mente era aquele pesadelo que nunca acabava. Ele vivia simplesmente em torno daquele assunto, daquela ideia, aquele espírito que tentava resolver no seu pensamento aquela situação, mas que nunca se resolvia, porque ela não se refletia em atitudes. Eram apenas ideias, revoltas. É mais ou menos aquilo que nós estudamos quando falamos sobre duelo. Ao estudarmos esse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chamou atenção para os duelos do passado, duelos físicos, duelos bélicos, né, para poder ali limpar a honra, aquela coisa toda. Como nós já não encontramos isso no nosso dia a dia, já não faz parte do nosso cotidiano, embora encontremos ainda situações de violência, de perseguição e vingança entre pequenos grupos, mas isso é uma exceção, nós então traduzimos essa ideia do duelo para o duelo mental. Quantas vezes numa discussão você teve ali um atrito com alguém, aquilo te deixou extremamente magoado e aquela pessoa se afastou de você, cada um foi para um canto com cara emburrada e a gente fica assim, se eu tivesse dito aquilo, por que ele me falou aquilo? Ele me falou aquilo, mas ele não reconhece aquilo que eu falei, ou então ela me falou tal coisa, a gente fica remoendo aquilo tudo. E para nós esse ato de remoer uma determinada ideia, um determinado sentimento, ele acaba sendo curto prazo, porque nós temos as nossas ocupações. E aí o tempo vai passando, as coisas vão diminuindo, a gente acaba depois se entretendo com outras situações, aí a pessoa vem, começa a conversar de novo, o assunto vai se dissipando e as coisas se resolvem. Aí a gente só lembra, eu lembro que no mês passado nós brigamos, mas hoje nós estamos bem. Só que para muitos espíritos, essas discussões, essas brigas são tão intensas, inclusive suas vidas foram comprometidas por causa dessas discussões, e o espírito então fica naquele duelo mental. Ele com ele mesmo, revendo as mesmas imagens, lembrando das mesmas frases que foram ditas, imaginando coisas que ele poderia ter feito e não fez, só que isso não se transforma em atitude. Então ele vai vendo aquele filme, revendo, sempre tentando ver um final diferente assistindo ao mesmo filme. É como sempre falo, tem filme que eu gosto muito e eu assisto várias vezes. Chega uma hora que a gente tenta assistir torcendo para que aconteça uma coisa diferente, mas ele sempre acaba do mesmo jeito, Até que a gente muda de filme e pega um filme diferente, aí então a história é outra. Mas o que nós vemos aqui então, nessa situação que foi colocado para nós, é o espírito se fixando
É o espírito revivendo aquilo intensamente, continuamente, até que ele consiga então se modificar. É aí que no plano espiritual, então, existem as programações reencarnatórias numa condição compulsória. Para que o espírito possa sair daquele quadro vicioso, daquele círculo vicioso, ele é então encaminhado para uma encarnação que ele vai viver experiências novas, porque no mínimo já é para ele pelo menos mudar o seu modo de pensar, mudar ali o seu quadro mental. Ele vai ter ali o seu sofrimento, mas ele vai conhecer pessoas diferentes, vai viver situações reais que são diferentes, e a sua mente então começa a se reajustar a essa nova realidade. E aí depois ele vai reencarnar outra vez, chega uma hora que ele já se encontra, poxa vida, mas por que eu perdi tanto tempo? Agora que eu estou vendo a realidade por uma nova perspectiva. Flávio colocou, né, mas agora estamos bem, mas se fala uma coisinha, volta tudo, né? Mais ou menos essa situação, né? Tem uma fixação naquela situação negativa. Dúvidas que o esquecimento do passado é uma bênção, né? Com essa colocação nenhuma, né? Pois é, porque nós temos, né, Flávio, assim como nessa situação que você colocou, você teve ali uma discussão, aí de repente volta ali um atrito, volta uma situação, e você fala assim, tá vendo? Você fez de novo. Para muitos espíritos que trazem ali experiências arquivadas no subconsciente, nós temos situações gatilho na nossa vida cotidiana, que você reencontra com uma pessoa, você revive aquela situação, você vai para algum lugar, é alguma coisa que faz com que você relembre de tudo aquilo e ele volta, muitas vezes de uma forma avassaladora, fazendo com que a sua vida fique paralisada porque você volta a remoer tudo aquilo de novo. Porque nós falamos de coisas pequenas, né? Coisas simples assim do dia a dia, da relação de duas pessoas, de tantas pessoas, de situações que nós vivemos, mas quando nós falamos sobre experiências que marcaram a existência de alguém, essas experiências são muito intensas. Não é o caso de você bater boca com alguém, é você se lembrar de alguém que te assassinou. Alguém que mudou completamente a sua vida pelo fato de ter feito alguma coisa contra você. E é então que vem, né, como sempre dizem para nós os espíritos, que o perdão é a chave da libertação. O perdão e o auto-perdão. Reconhecer no outro a imperfeição dele e saber que ele se encontra dentro da atmosfera que ele mesmo cria. E o auto-perdão, nós reconhecemos as nossas imperfeições e evoluímos a partir dali. E esses recursos, quando a gente fala do perdão, ele é falado de uma forma tão simplificada que acaba se banalizando. E nós então não entendemos o seu verdadeiro valor. Que nesse sentimento de vingança, que muitas vezes são vinganças seculares, que o indivíduo vivencia, só o perdão pode fazer com que ele se liberte. Mas ele resiste, porque ele quer ver, na verdade, o outro respondendo perante a sua própria justiça, e não perante a justiça divina. E continua, vamos lá. Então, mais uma vez aqui, né, em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam, após a morte, quais múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso: sim, a mente estacionária, na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Então, o espírito desperta, a consciência desperta em plena alienação. Ou seja, o que é alienação? A alienação, né, a gente lembra que tem a origem na palavra alien, de você assim ser fora do mundo. Então o espírito não tem consciência daquilo que acontece à sua volta. Não importa a sua família, não importa a sua encarnação, não importa o seu trabalho, ele fica completamente alienado a essas atividades, porque o ponto principal dele é aquilo que o sensibiliza, é aquilo que o toca, e aquilo que na verdade é aquilo que o fere. Por isso então, pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente.
Os espíritos disseram para nós lá no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar sobre isso, quando ele fala que a paixão é aquele cavalo selvagem que se não for domado, ele vai destruir tudo que tem à volta dele, ele vai passar atropelando tudo. E quando nós temos essas imagens que são ali cultivadas de uma forma apaixonada, a gente sabe que a paixão, quando vem, ela é avassaladora, né? E não falamos apenas a paixão entre duas pessoas, um sentimento afetivo. Você pode estar apaixonado pelo seu clube e você virar fanático. O que é um indivíduo fanático? É aquele fã que vive, né, apaixonadamente o seu ídolo. E ele faz loucuras por esse seu ídolo. Então você vive o seu trabalho, apaixonado pelo seu trabalho. Chega uma hora que você começa a comprometer a sua vida pessoal, pelo fato de você viver apaixonadamente aquela atividade. E assim acontece. Então a paixão é esse sentimento forte, é esse vulcão que explode dentro de nós, que nem sempre nós conseguimos controlar. E ele pode ser aplicado em várias outras situações. São as loucuras que nós fazemos em nome daquilo, né, do objeto de nossa paixão. Pois é, estão ali, né, vivendo as suas paixões, né? E continua. E qual o remédio mais adequado à situação? Inquiri respeitoso. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é impossível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas. Então, antes da gente continuar, bom dia, Angelina. Voltando então, muitas dessas almas, né, estamos apaixonados, né, Rô? Então, vivemos firmes e fortes, né, até depois da morte. Sofremos, mas somos apaixonados. Vamos lá, né? Então, quando nós temos aqui, né, nesse primeiro grupo, são aquelas almas desorientadas que despertam. E nós já vimos vários espíritos assim, né, várias histórias. Inclusive ontem, né, falamos sobre Gregórios, falamos sobre o Sucano, né, sobre o endurecimento do espírito, e até que chega o momento em que ele começa a demonstrar aquele cansaço. Nós lembramos que nos dois casos, tanto lá no livro Libertação, como no livro Céu Azul, as duas entidades que se responsabilizaram pelo resgate desses espíritos notaram neles o esgotamento das energias que devotavam ao mal. Então eles começavam a mostrar aquele cansaço, aquele tédio, querendo ali reviver coisas novas, coisas diferentes, muitas vezes lembrando de bons momentos do passado. Quando começa então a surgir esse sentimento vacilante, é a hora de investir no resgate deles, que foi exatamente o que aconteceu. Porque do contrário, se o espírito se encontra endurecido, não há nada que você fale para ele que vai mudar alguma coisa. Porque ele está convicto naquilo que ele está fazendo. Ele tem certeza que aquilo que ele faz é a sua verdade, é aquilo que ele tem de mais adequado para as suas necessidades. Então, se entediam no mal e procuram regeneração por si mesmas. Então, nesse caso, é o espírito que transforma. Nós tivemos no livro Aconteceu na Casa Espírita, uma legião de espíritos atacando uma instituição. Os trabalhadores espirituais que atuavam junto àquele grupo começavam então a fazer propostas para aqueles obsessores, que não se rendiam pelo medo, porque eles eram ali constrangidos por entidades que se impunham de um modo mais contundente, que os dominavam psiquicamente. Mas aí então foi feita aquela proposta, como aconteceu também no próprio Libertação que nós vimos. Obsessores que começaram a mudar de lado, aceitar ali o resgate, aceitar o auxílio. Então esses, uns procuram por si próprios,
ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhe competem no próprio reajuste. Soldados feridos buscando corresponder às missões de amor, que eles visitam o pouso de restauração, ou seja, eles são assistidos por outras entidades, eles aceitam esse auxílio e passam também a auxiliar. Mas que não fariam isso, como foi o caso que nós vimos no Libertação que eu comentei com vocês. Eles eram obsessores. A partir do momento em que o auxílio veio, e eles começaram então a sentir ali que o auxílio, que eles deveriam retribuir aquilo que eles receberam de benefício, que era o caso daquele pai que tinha o filho preso, a mulher enlouquecida, a filha que cometeu suicídio, e aí então o espírito foi lá e ajudou todos esses familiares e ele retribuiu. Saldanha, né, que era ali o líder daquele grupo de obsessores que atacavam Margarida. Então há aqueles que tomam iniciativa buscando o auxílio e há aqueles que retribuem o auxílio que foram recebido, o auxílio que foi recebido. Mas de qualquer forma, são espíritos que saíram daquela condição de fixação. Sim, bem interessante essas orientações. Mostrando, né, que para poder mudar o estado de espírito de um espírito, é necessário que você o atinja naquilo que é aquele sentimento mais profundo, mais vivo que existe dentro dele. Em todos os casos que nós vimos. Agora vamos para o outro lado. Então há aqueles que tomam iniciativa e aqueles que retribuem o auxílio recebido. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interesse que o asilam no templo familiar. Olha só aqui então as reencarnações compulsórias. Que Kardec comenta sobre isso com os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que fala, né, dos espíritos, né, ou do mundo espírita. Do mundo espírita, eu acho que é o título. E ali então, Kardec pergunta se os espíritos todos, né, participam de suas reencarnações. E aí os espíritos responderam para Kardec que há algumas em que Deus que faz essa condução, dando a entender então que há situações em que o espírito não se apresenta em condições, seja por uma incapacidade mental, seja por um endurecimento que ele está vivenciando. E aí então, mais uma vez, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. E aí então, ou seja, são constrangidos, eles fazem contra a vontade. E a reencarnação, para eles, é uma situação necessária. E aí então, como é colocado também aqui, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interesse que o asilam no templo familiar. Então ele reencarna entre espíritos amigos para que ele possa ser transformado, para que ele possa ser sensibilizado. Nesse caso, a gente lembra que são aqueles espíritos que ainda terão um longo percurso a fazer, né, por causa desse endurecimento. São aqueles espíritos que vão reencarnar muitas vezes numa condição de praticamente de inatividade, porque o mais importante para ele naquele caso é o sentimento, é ser envolvido por aquele amor. Porque ele não apresenta ainda qualquer capacidade racional de conduzir as suas próprias experiências. E depois ele continua aqui para nós. Angelino colocou: estou atendendo uma pessoa que falei, né? Que te surto, não entendi aqui, Angelina. 6h30 vieram em busca de ajuda, né? Como hoje não tem trabalho no centro, localizei um médio de suporte, né? Que tem surto, né? 6h30 vieram em busca de ajuda, né? Por isso você chegou atrasado agora, né? Então, quer dizer, sim, entendi. Foi aquele caso que você comentou, Angelina, que você virou à noite com eles?
Lembre que foi aquele caso, né? Então, um caso que está perdurando, né? Então, nessa situação, é uma experiência que esse espírito está vivendo, né? A Angelina comentou que teve uma noite de uma pessoa que teve um surto bastante problemático com influência espiritual, que ela e o grupo de médiuns passaram a noite trabalhando com essa pessoa. Né? E hoje foi mais uma experiência que teve um novo surto, infelizmente, né? Então a gente lembra assim, né? Por que isso tudo? Foi mais ou menos aquele caso que eu comentei com vocês, assistindo a uma não a palestra, mas a uma sessão de perguntas e respostas do Divaldo, lá naquele evento em Vitória da Conquista, não sei se foi no passado ou retrasado, que ele respondeu sobre o autismo, né? Aquele caso, né, em que ele comentou assim que o autista geralmente é um espírito que traz esses traumas do passado, que ele não consegue se ressocializar, ele se isola dentro de si mesmo por causa dessas consequências e tal. E teve uma mãe que falou assim, olha, eu não concordo porque meu filho é muito amoroso. E ele não mostra nenhum trauma, nenhum tipo de revolta do passado, alguma coisa assim. E aí então foi aquele raciocínio que eu comentei com vocês. Eu falei, mas não é a questão daquilo que o espírito apresenta hoje. Só o fato dele não estar devidamente equilibrado, dele não se apresentar saudável na expressão clássica da palavra, né? Porque a pessoa saudável é aquela que é saudável psiquicamente, fisicamente, socialmente e espiritualmente. É o homem integral de Joana de Ângeles. Então a Organização Mundial de Saúde classifica uma pessoa saudável, ela tem que estar saudável nesses aspectos considerados pela nossa medicina terrena, pelas nossas ciências terrenas. Então o indivíduo saudável, mais uma vez, ele tem que estar saudável fisicamente, socialmente, psiquicamente. Se ele não está saudável nesses aspectos, então ele não é uma pessoa saudável. Portanto, se você pega uma pessoa que tem autismo e ela apresenta esse distúrbio psíquico, significa que ela não está saudável. Por mais tranquila, por mais calma, por mais amorosa que ela seja. Esse pequeno desequilíbrio, ou muitas vezes um desequilíbrio muito profundo, reflete exatamente o estado do espírito, quando nós começamos agora a olhar de um modo muito mais profundo. Então, quando nós estamos assim, a nossa família é a família perfeita, meu corpo é perfeito, eu sou uma pessoa muito feliz, a minha relação desculpe, a minha relação com o mundo espiritual é uma relação absolutamente maravilhosa e coisa e tal. A pergunta aqui, o que eu estou fazendo aqui então no mundo de provas e expiações? Eu vou para um mundo de espíritos felizes, porque eu sou plenamente feliz, eu sou plenamente saudável. Mas o fato de nós estarmos aqui trazendo esses débitos mostram que, como a felicidade não é deste mundo, eu vou então ter que trabalhar para conquistar aquilo que não está em plena harmonia ainda. Atualmente está calma, mas os olhos fechados visualizando pessoas, né, riacho, lama, está medicada, né? São ali os distúrbios que ela vai vivenciando, né? Exato. No caso, né, Flávio, aquela pessoa o espírito plenamente feliz é aquele que já resolveu todos os seus problemas do passado, né? Então ele já conquistou realmente. Agora, no nosso caso aqui, no mundo de provas e expiações, quando as coisas estão harmonizadas, está tudo muito organizado, tudo bonitinho, significa que nós temos que aproveitar tudo isso para trabalhar cada vez mais, para nos preparar para as novas missões. Só que nós fazemos o contrário, né? Quando as coisas estão boas, nós relaxamos, baixamos a guarda e deixamos a vida levar. Eis aí o grande problema. Quando está tudo bem, fico com medo do que virá, né? Mas já aprendi que é para nos fortalecermos, sim, temos que aproveitar esse momento para fazer ali os nossos estudos, os nossos trabalhos, manter ali o nosso equilíbrio, né? Tudo isso faz parte desse aprendizado. Vamos lá. Mas nesses casos, diz aqui então Hilário, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Que fazemos na Terra, disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardamos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma,
nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração se expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Após ligeira pausa, continuou. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança dos assuntos que se lhes encravam as preocupações, e quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Isso mesmo. Por esse motivo requerem habitualmente grande carinho com o nosso trato pessoal. Então é que ele já dá uma instrução, principalmente para aqueles que trabalham, com assistência espiritual, em trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, essa compreensão que se o espírito se encontra naquele desequilíbrio, somente aquele momento de tranquilidade, de harmonia, de colocá-lo num ambiente favorável para o seu despertamento, é que ele vai realmente ser beneficiado. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito. Isso aqui a gente já conversou bastante, que André Luiz perguntou aqui. Quer dizer que basta você pegar um espírito rebelde, fazer com que ele reencarne. A sua desencarnação, ele já vai estar plenamente harmonizado, equilibrado? Nem sempre. E imprimindo novo entono à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Aqui, nesse caso, crianças retardadas, a gente lembra que a expressão que vem do retardo mental, aquelas crianças que trazem, que são crianças com deficiências intelectuais. Então, usando hoje uma expressão atual, uma expressão moderna, diferente daquelas do passado, que também na época de Kardec era chamada de idiotismo, de cretinismo e tudo mais. Mas de qualquer forma, essas crianças então, esses espíritos, exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que não raros se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo o sofrimento que parecem injustificáveis e estranhos e que constituem para eles a medicação viável. Então, muitas vezes, mesmo que haja aquele preconceito, aquele isolamento da sociedade, aquela dificuldade em prestar assistência e tudo mais, isso são consequências da situação que ele está vivenciando. Porque o mais importante de tudo é todo o sentimento e toda a atenção que o espírito recebe, principalmente dentro do lar. E André Luiz já chama atenção também no livro Sinal Verde, se eu não me engano, que ele diz assim, que se o espírito se apresenta desse modo difícil, desse modo problemático, é porque geralmente nós tivemos compromisso com ele. Geralmente nós tivemos responsabilidade por essa situação. E continua aqui para nós, vamos lá. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente, na criatura reencarnada,
dizem respeito à fixação que lhe antecederam a volta ao mundo. E, em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Ou seja, temos a introversão e a extroversão. Introversão é quando o espírito se fecha dentro de si mesmo. E a extroversão é como se ele fosse forçado a interagir com o meio externo, a sair daquele estado de fixação em que ele se encontra. Então, essas reencarnações em que nós encontramos ali essas deficiências, essas reencarnações compulsórias, têm por objetivo fazer com que o espírito abra sua mente para novas experiências. E isso pode se dar de um modo gradativo, ou pode se dar de um modo mais rápido, mas isso depende muito do espírito. Geralmente, pelo fato dele viver durante muito tempo com a mente fixada numa determinada situação, significa que também ele vai demorar muito tempo para sair daquele estado. Imaginemos um espírito que passou 200, 300 anos nessa condição de sofrimento, como nós vimos no caso de Toscana. O espírito ficou 200 anos naquela condição. A gente imagina que de uma hora para outra que ele vai dizer, pronto, estou liberto, perdoei todo mundo, nada mais me afeta. A natureza não dá saltos, nós sabemos disso. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, os serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Então, cravamos aqui, no final do nosso capítulo, no final do nosso estudo, esse nosso capítulo número 25. André colocou, não entendi, como pode ter um processo de aprendizado como extroversão? É o caso, por exemplo, Andréa, ele colocou o exemplo, eu falei para vocês de uma criança autista. Vamos pegar esse mesmo exemplo, porque mostra o espírito que, embora aparentemente tenha um corpo saudável, a sua mente se encontra absolutamente introvertida, voltado para dentro de si mesmo. Nesse caso da extroversão, é através do relacionamento, do amor, dos estímulos, que a criança então vai despertando a sua consciência. Para outros espíritos que nascem com grandes restrições, porque ele traz essa perturbação, esse desequilíbrio, como foi o caso que nós vimos aqui no capítulo anterior, de Américo, que trazia aquele estado de histeria, porque lesionando o seu perispírito, acabou afetando o seu corpo físico. Em contato com a mãe, em contato com a irmã, em contato com as experiências diversas, ele vai saindo daquele ambiente criminoso que ele vivia no passado, que se encontrava cristalizado na sua consciência, vivendo um ambiente diferente. Então essa extroversão são essas novas experiências que cada indivíduo vai vivenciando. Um caso de extroversão, que a gente pode colocar no sentido fácil, é a reabilitação de um presidiário. Porque ele foi preso porque o seu pensamento todo é aquela história assim, Você vai ficar de castigo para pensar no erro que você praticou. Esse processo de reabilitação de um ex-presidiário é fazer com que ele se ressocialize. Essa ressocialização, esse contato com os novos valores, a valorização da sua cidadania, é um processo de extroversão. Nesse caso, é um trabalho de cura social. Para esses espíritos que trazem essas culpas de muito tempo, esses erros do passado, essa nova reencarnação compulsória, colocando-o em contato com novas experiências. Nós lembramos, quando estudamos o livro Memórias de um Suicida, nós tivemos aquele caso quando Camilo já se encontrava, quando ele já era parte daqueles trabalhadores que estagiavam, analisando casos de suicídio, coisa e tal. Você se lembra que foi feita uma excursão aqui para o Brasil. E aí então eles chegaram em algumas cidades, se eu não me engano foi em Goiás, ou não, foi no interior do Brasil, vai. Então ele chegou ali numa família,
né, que era ali uma jovem e um jovem, esses dois espíritos então foram convidados em desdobramento a participarem daquela missão. Foram convidados, não era uma imposição. Então a proposta foi: se vocês aceitarem receber esse espírito que foi um suicida, que vai chegar até vocês com limitações físicas, com limitações psíquicas, mas se vocês fizerem esse trabalho missionário de acolher e ajudar no seu restabelecimento, vocês darão um salto na evolução de vocês, resolvendo muitas questões pendentes do passado. Mas é uma escolha de vocês. E aí então a resposta que foi obtida, eles disseram: não, nós não queremos. Eu prefiro seguir o curso natural dos meus, da quitação dos meus débitos, do que avançar dessa forma tão constrangedora. Então muitos espíritos missionários, muitos espíritos são convidados a fazerem parte dessa missão. Como nós vimos aqui, né, no capítulo anterior também, aquela mãe aceitou aquela missão de acolher aqueles filhos junto daquele marido. Nós não sabemos qual é a história dela, mas ela aceitou aquela proposta de fazer aquela reabilitação social daqueles espíritos que no passado viveram a delinquência, viveram esse crime. Daí então esse processo de extroversão, fazer com que eles então saiam de dentro dessa fixação e comecem a viver com a consciência cada vez mais liberta. Deu para pegar agora esse raciocínio? Então é sempre essa necessidade de estimular. Para quem frequenta, né, eu já frequentei centros de reabilitação, então você tem tanto a reabilitação física como a reabilitação para deficiências intelectuais. Então eu me lembro quando eu entrava assim naqueles salões de reabilitação com crianças que tinham paralisia cerebral, crianças que tinham síndrome de Down, crianças que traziam ali lesões neurológicas ou doenças congênitas e tudo mais. Então todo aquele trabalho de fisioterapia, de psicologia, de pedagogia, que os trabalhos que eram feitos com essas crianças, tinham o objetivo de reabilitá-las. Então assim, para os pais e para aqueles profissionais, é fazer com que ela adquirisse a maior independência possível para interagir com a sociedade, para que ela pudesse ver bem. Só que se você não transcender a sua visão e olhar além da matéria, você não vai ver aquele espírito também sendo estimulado para a sua reabilitação espiritual, para a sua reabilitação consciencial. Então a criança brincava, a criança se divertia, usava todos aqueles aparelhos, né, nas pernas, cadeira de rodas, aparelhos especiais, fazia ali hidroterapia. Toda aquela diversão fazia com que a criança começasse a se socializar. Talvez aquele espírito, na próxima encarnação, tivesse ali uma visão diferenciada da vida com mais rapidez. Para outros espíritos, aquele era só o início de uma jornada de reabilitação que poderia durar muito tempo. Então, essa reabilitação depende muito de espírito para espírito. Flávio colocou, né, pegando o conceito de extroversão. Extroversão é uma qualidade que é estudada na área da psicologia e foi definida primeiramente por Carl Jung, famoso psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica, como um comportamento da pessoa que não direciona sua energia psíquica para o interior. Ou seja, a extroversão é o comportamento daquele que conduz sua energia para o ambiente, para o mundo exterior. Ele direciona para o exterior para retirar uma fixação mental. É esse caso que a gente viu agora. Então são vários e vários os processos que cada um vivencia. Então tudo depende de cada espírito, né? Não, essa extroversão é ótima, né? Porque essa ideia de uma pessoa introvertida ou extrovertida, inclusive o Divaldo comentou, quando ele falava sobre o autismo, que nós encontramos pessoas que trazem uma timidez muito grande. Essa timidez é um processo de introversão. E nesse caso de um processo de introversão, o espírito então precisa sair daquilo que o prendeu, daquilo que o algemou dentro de si mesmo, fazendo com que ele não tivesse a liberdade de interagir com as pessoas.
Então nós lembramos, né, que essa expressão extroversão, ela tem ali um sentido próprio, diferente dessa ideia de extroversão que nós falamos de uma pessoa extrovertida, de uma pessoa alegre, né? Então, eu sou uma pessoa muito dada, né? Como todo mundo diz, né? Então, extrovertido e introvertido no sentido popular. Esse que você colocou, de ser extrovertida, é muito mais uma colocação popular. Analisando a parte psicológica, essa introversão ou extroversão são processos de aprisionamento ou de libertação do psiquismo do indivíduo. O Flávio colocou, né, no livro, fala de um processo de cura, mas a pessoa extrovertida é uma qualidade, por isso no sentido popular, né? Então, como os espíritos dizem para nós, né, a questão de palavras é um problema nosso. Né? Nós temos que nos entender com relação às palavras. Muitas vezes nós usamos uma mesma expressão para ideias diferentes, né? É o que a gente está colocando, né? Flávio colocou, né, outras características que marcam uma pessoa extrovertida são, muitas vezes, são líderes, trabalham bem e em grupos, né, não gostam de ficar sozinhos, são otimistas, gostam de assumir riscos, têm prazer na emoção e na mudança. Né? Então, essa extroversão, sendo qualidade, não processo terapêutico, traz essas características. E o contrário, o introvertido, uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa isolada. Né? Então, temos vários graus, né? Então, inclusive, chegando naquele grau mais elevado, em que chega numa condição patológica, como é o caso do autismo. Né? Mas, Andréa, tem uma diferença entre você ser solitária, né, uma pessoa solitária, e uma pessoa que vive a solidão. Uma pessoa solitária gosta de ficar sozinha. Uma pessoa que vive solidão já é um estado patológico. Essa é uma diferença de uma coisa para outra. Tem introvertidos que adoram o home office, né? Pois é, só para não ter que sair e relacionar-se com pessoas, né? Trabalham em casa, trabalham ali sozinhos, porque é o seu modo de ser. Mas a tendência é, se você é uma pessoa que tem ali o amor desenvolvido dentro de você, e esse amor se reflete num estado de fraternidade, é natural que você se relacione de um modo saudável com todas as pessoas. Se você tende a se isolar, é porque você tem ali os seus motivos. E certamente, se o isolamento não é parte da lei natural, nós estudamos sobre isso. Lá no Livro dos Espíritos, que eu até trouxe para vocês um artigo de uma pessoa que viveu durante anos isolada no meio do mato. Ele falava, porque eu estou em comunhão com a natureza, porque isso, porque aquilo. E quando você vai ver, esse estado de isolamento fere exatamente aquilo que é natural, que é o espírito de fraternidade. Então é um estado patológico, que o indivíduo inclusive pode viver isso de uma forma egoísta, conforme os espíritos disseram. Então não é natural isso. Natural é nós estarmos bem socialmente, que é aquela questão da saúde, né? O indivíduo saudável, ele é saudável socialmente, psiquicamente, biologicamente, e nós estendemos, a partir da visão de Joana, espiritualmente e também a relação espírita. Tudo isso faz parte desse nosso estado de saúde. Quando me perguntam, fica sozinha, né? Pois é, mas você falou que é extrovertida, mas é sozinha. Não entendi, Andréa. Entramos em conflito agora. Você gosta de fazer suas coisas, mas não quer dizer que você relacione com os outros de um modo saudável, né? Tem ali os seus momentos, fica mais fácil entender assim, né? Mas então é isso, pessoal. Vamos lá, fechando aqui o nosso encontro de hoje. O próximo capítulo, psicometria. Nós já estudamos sobre isso lá na apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Inclusive eu trouxe para vocês uma apostila, um livro não foi Ernesto Bozano, acho que foi Ernesto Bozano, que só falava sobre psicometria. Vários e vários casos que foram apresentados em que a psicometria, e tratando também de psicômetras, que captavam as energias impregnadas em objetos, locais, que ele conseguia fazer uma leitura daquilo